Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. As principais ideias do profeta Baruque, filho de Neerias, da herança hebraica, mas que consta na coletânea apenas católica. Portanto, alguns que vieram do protestantismo podem até não ter contato com as palavras dele aqui. Ele também foi mais um dos profetas do Altíssimo. Escreveu o livro como um comunicado ao povo durante a tomada de Jerusalém na mão dos caldeus, justamente no início, os primeiros momentos ali do exílio babilônico, já que o Reino do Sul, a Casa de Judá, também seguiu os mesmos passos de desobediência ao Criador, assim como o Reino do Norte. O Reino do Norte primeiro entregue à mão da Assíria, anos antes, e depois também Judá acabou passando pelos 70 anos de cativeiro aqui da Babilônia, por meio do rei Nabucodonosor. Então, e mais uma vez a função dos profetas era se comunicar ao povo como um espelho, né, refletindo, denunciando os motivos dos desvios dos estatutos do Altíssimo, que é o que leva e sempre levou os inimigos, né, as nações, se levantarem contra Israel, né? Então, as palavras do profeta, mais uma vez, é para que se recordassem da desobediência ao Criador e dos motivos que os levaram ao cativeiro, como sempre foi, né? E aí no primeiro capítulo ele fala que havia sido feita uma coleta de dinheiro e enviaram a Jerusalém para que se comprasse holocaustos e incenso que seria posto sobre o altar do Altíssimo. Então, aqui é um relato histórico que dá para entender que o templo não foi o templo em Jerusalém, que aqui nessa altura seria o primeiro, né, o construído por Salomão. Ele não foi destruído de imediato, ele foi pilhado, claro, profanado, mas não foi destruído de imediato, porque ainda teve aqui um entretempo, vamos dizer assim, após o exílio, justamente em que o templo de Salomão ainda ficou, ou pelo menos parte dele ficou em pé, porque aqui nessa altura já havia sido Jerusalém tomada, e mesmo assim ainda se fez uma coleta para que se comprasse holocaustos e incenso, e que seriam postos sobre o altar do Altíssimo, dando a entender que o altar e o templo ainda estavam de pé, ou pelo menos parte dele, né? Talvez aqui como uma tentativa frustrada de agora oferecer sacrifícios físicos ali no templo, como assim, para tentar ver se o Criador voltasse atrás, né? Mas o destino da casa de Judá, 70 anos na Babilônia, já estava inclusive dito, já comunicado pelos profetas dele, né? No dia 10 de Sivan, que é o terceiro mês, no caso do calendário, começando a partir de Nissan, que esse terceiro mês e esse dia 10 de Sivan, ele é um pouquinho, alguns dias depois da festa de Shavuot, da festa das colheitas, né, que é o fim dos 50 dias, que geralmente se faz ali nos primeiros dias de Sivan. E aí o profeta já tinha nesse dia recuperado os utensílios da casa do Altíssimo que haviam sido pilhados, a fim de devolvê-los à terra de Judá. Esses utensílios aqui, podem não ser todos, eram objetos de prata feitos à mão de Sedecias, que era filho de Josias, o que havia sido rei. Então, os utensílios da casa do Altíssimo, feitos de prata, claro que lá atrás eram sombras, né? Mas a gente sabe hoje, a gente já conversou sobre, né? Os utensílios, os vasos, os objetos são a nossa forma como vasos, componente da casa dele, do templo dele,
E o revestimento de prata ou de ouro significa exatamente a cobertura pelo conhecimento das coisas dele, né? Que nos leva à expiação. Então aqui isso é uma figura de que o profeta havia recuperado, né? Se não todos, pelo menos parte desses utensílios que já haviam sido pilhados, ou seja, a Babilônia já tinha vindo e pilhado Jerusalém e levado o povo cativo. Mas parece que aqui o templo, propriamente dito, não foi destruído de imediato, né? Ele foi profanado, claro, ele foi ali, pode ter sido até queimado, mas não destruído, propriamente dito, de imediato. E uma coisa interessante também é que o dia 10 de Sivan, então dá a entender que logo após, né, a festa que é do derramamento do Espírito, a gente pode dizer assim, né, quando encerra a contagem do Homer, que é o que depois o grego chamou de Pentecostes, né, alguns utensílios que foram levados pelos babilônios, né, que é a mesma ideia também de Joel, quando ele diz que os gregos pilharam os vasos de ouro e de prata dele, do Criador, né? É a mesma ideia. Nós estamos falando aqui da mesma coisa, porque se vocês lembrarem da estátua de Nabucodonosor, né? A cabeça é a Babilônia, o tórax, né? E os braços são o Império Medo-Persa, a cintura ali, o baixo ventre de bronze é o Império Grego e as pernas de ferro são Roma. Todos esses impérios, na verdade, sucederam um ao outro e fazem parte da mesma ideia diversa como símbolo da rebeldia contra as coisas do Criador e da adoração de imagens, né? Porque aquela imagem que Daniel viu, que aliás o próprio rei Nabucodonosor viu e Daniel interpretou no sonho, é uma imagem morta, né? É uma estátua, ou seja, uma imagem sem vida, que é exatamente, lembre-se que Davi lá em tantos textos, né, principalmente em Jeremias, em tantos dos profetas, mas Davi também nos Salmos disse que ele proferiu uma espécie de maldição, que aqueles que se curvam a estátuas, né, a ídolos, se tornassem como eles, né, ou seja, tendo olhos, mas não veem, porque as estátuas têm olhos, certo? Mas elas não enxergam. Elas têm pernas, mas elas não podem caminhar. Elas têm braços, mas elas não podem espantar qualquer mosca que seja, e nem se proteger de uma queda também, né? Elas têm ouvidos, mas não ouvem, e quando a gente percebe o que está ao nosso redor, é exatamente isso que tem acontecido, né? Na verdade, é como se essa maldição ela está vigente até hoje, porque a gente tenta falar alguma coisa para essas pessoas e elas, com os olhos delas, mesma coisa sendo exibida diante dos olhos dela, ela não enxerga. É como se aqueles olhos que ela tem ali físico fossem furados, né? Como os olhos de uma imagem mesmo, né? Fosse um olho de gesso e não do que o Criador criou, né? Fosse um olho de madeira e não esse nosso que o Criador criou, que na verdade é perfeito, né? Então, os ouvidos também não servem para nada, né? Eles estão ali na pessoa e mesmo assim é como se tivesse tampados, né? Como um ouvido de madeira ou de metal ou enfim, de gesso, né? E aqui, portanto, quando está dizendo aqui que a Babilônia pilhou utensílios da casa do Altíssimo, é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia de a Grécia ter pilhado, denunciado depois, mais adiante, pelo profeta Joel. É a mesma coisa do Império Medo-Persa ter pilhado, dos persas, e é a mesma coisa de Roma, que é o último estágio, né, dessa afronta, que é o estágio atual que a gente tem vivido. É a mesma coisa que Roma também está pilhando. Então a ideia continua sendo a mesma, certo? E todos eles receberão a recompensa por terem feito isso, né? De acordo com o profeta Joel. Mas aqui então, de onde é que o que a gente pode desprender essa ideia aqui? A gente pode desprender, lembrando que depois todo o farisaísmo judaico e aquele apego
a rituais físicos e ao templo físico que o Criador nunca habitou, isso surgiu na Babilônia, exatamente na Babilônia. Depois, ainda com a reconstrução, né, do segundo templo, na altura de Zorobabel, quando eles voltaram dos 70 anos desse cativeiro aqui. Aí a coisa ficou pior, ficou agravada, porque eles aprenderam e se deixaram corromper e se influenciar por todo o paganismo babilônio durante os 70 anos, e depois montaram uma religião completamente desviada, né, das coisas da herança original do Criador. Então a coisa ficou muito mais grave na Babilônia, com a casa de Judá. E veja então que depois, quando o que aconteceu aqui, o que a gente pode desprender desse evento aqui do dia 10 de Sivan, ou seja, pouco após, imediatamente após o dia de Shavuot, né, de Pentecostes, a gente pode fazer referência com o que aconteceu em Atos, certo? Porque vocês vão lembrar lá que imediatamente depois das línguas de fogo descerem num dia de início de Sivan, porque era um dia de Pentecostes, certo? Pedro e os demais ali saíram a comunicar as boas novas, até falando em outros idiomas, né? Ali nos arredores, até mesmo em Jerusalém, porque eles não podiam sair de Jerusalém antes que essa promessa fosse feita, segundo o próprio Messias tinha dito para eles, né? Então eles estavam em Jerusalém, nos arredores, e quando eles tiveram essa manifestação de receber o entendimento, ali figurado pelas línguas de fogo, eles comunicaram dentro do templo mesmo as boas novas, e naquele mesmo dia 3.000 pessoas passaram a fazer parte da congregação do Messias, né, que seria as pessoas do caminho. E por que então que Pedro e os outros foram presos pelo farisaísmo, que é aqui, ó, que são os que pilharam os utensílios da casa do Altíssimo? Tá? Porque são filhos dos gregos, são filhos dos babilônios também. Por que eles foram perseguidos aí? Porque as pessoas estavam saindo do templo. Os 3.000 que entenderam a mensagem, eles saíram do templo. É o que está lá em Atos. O que é isso? O que é tirar as pessoas de dentro da ritualística física? Babilônia, o que é isso? Isso é recuperar os utensílios da casa do Altíssimo que haviam sido pilhados. Exatamente o que Baruch fez aqui também, no dia 10 de Sivan, ou seja, logo após a festa de Pentecostes, tá? Que é a quarta chama da menorá. Isso aqui está no primeiro capítulo ali. Depois o profeta, como papel de intermediário, de sacerdote, que eles tinham isso também, né? Seguiu o apelo ao Criador para que abrandasse a sua ira e se lembrasse do povo, do remanescente disperso entre as nações, da linhagem que provém de seu nome. Aliás, é o único motivo do porquê que o Criador não entregou ao extermínio total, né, o povo da primeira aliança. É por causa do nome dele, do testemunho do nome. Tá? Depois no capítulo 2 ali, abre aspas, né? Eis que diz o Altíssimo: dobrai a cerviz e servi ao rei da Babilônia. Assim ficareis na terra que dei a vossos pais. Ou seja, o cativeiro à Babilônia e ao serviço a Nabucodonosor, ao rei, já estava definido pelo Criador, por aquele tempo determinado. Não adiantava, ele não ia voltar mais atrás, né? Como uma correção, como o pai corrige ao filho, né, que não está se comportando bem, como uma correção necessária para que ele se autoexamine. E aqui ele usou o termo dobrar a cerviz, que é a ideia do trigo e do joio, né? Quando a gente tem lá na parábola esses dois cereais, enquanto eles estão crescendo, quando novinhos ainda, tu não consegue distinguir qual é qual, né? Tu não sabe, os dois têm um aspecto muito parecido, então tu não sabe dizer o que é o trigo e o que é o joio. Portanto, tu não convém arrancar ali, tentar adivinhar qual é o joio e arrancar ali, porque pode também porventura acabar arrancando o trigo, né, e matando o trigo. Então o que se fazia? Se esperava até a época da maturidade dos dois, né? Que aí sim os dois se diferenciariam no aspecto. O trigo
ele se revestiria de ouro, na verdade, né? Ou seja, ele ficaria dourado, com aspecto dourado. Lembram os vasos aqui? Os vasos de prata e de ouro? Pois é, o trigo ele se reveste de ouro e se dobra, ele dobra a cerviz, ele se humilha, né? A espiga ela acaba dobrando do talo, tá? E diferente do joio, o joio fica com a cor parda, mais escura, e se mantém ereto, né? Ou seja, ele não dobra a cerviz. Essa é a diferença entre o joio e o trigo. No capítulo 2, verso 26, o profeta confirma que Israel e Judá receberam o nome do Criador, né? Então a gente tem que encaixar Israel e Judá com o nome do Criador, certo? Israel e Judá, né? O Jurael, o Judá, alguma coisa tem que ser encaixada nesse sentido, né? Porque com os nomes modernos e paganizados, que eu continuo tratando aqui porque foi o que a gente aprendeu e com os nomes com os quais a gente tem estado mais acostumado, né? Esse é um parênteses válido, tá? Se vocês perceberem dos meus escritos aqui, no meu mapa mental, eu tenho a maior parte dos nomes já transliterados, né, que seriam próximos ao original, mas eu continuo falando ainda os termos que gregos, vamos dizer assim, né, latinos, que chegaram até a gente justamente para facilitar a compreensão, né, até porque não adianta, até o dia do fim a gente ainda vai estar se purificando, se descontaminando disso tudo, né? Eu só entendo que não dá mais para proclamar os dois nomes realmente que dependem a nossa salvação, né? Que é o nome do Altíssimo e o nome do Messias, que advém, que deriva do nome do Altíssimo, né? Esses eu não tem mais como a gente confessar, certo? Agora, em relação aos nomes do povo e das coisas ali, eu entendo que é mais por um caráter didático de eu citar os nomes latinos, né, do que foi chegado até a gente, para facilitar o entendimento, para não complicar a mensagem, tá? Mas é obviamente que quando está dito aqui que Israel e Judá receberam o nome do Criador, e eu fiz essa brincadeira de que a gente não consegue mais em como é que a gente vai encaixar Judá e Israel com o nome do Criador, né? É porque Israel se chamava Yal-Shuru e Judá se chamava Yal-Hudá. Então ambos tinham essa partícula aqui, Yal, no início do nome, que representa o nome do Criador. E assim eu tenho entendido, tá? Embora eu sou um gentio e me esconderam a herança, né? É bom que isso seja dito também, me esconderam a herança, ou seja, os que tinham essa herança que eles receberam a incumbência de passar para frente e espalhar a todos os povos e não fizeram, né? E isso aí não sou eu que disse, foi o próprio Salvador de nossas almas que falou, né, na cara deles. Então nós estamos com essa defasagem, com esse prejuízo até hoje, tá? Mas eu entendo que se os nomes não forem exatamente esses, são muito parecidos com esses, tá? Capítulo 2 ainda ali, encerrando o capítulo 2, o profeta diz que o Criador se lamentava, se queixava, né, de que o povo não o escutava, mas o exílio os faria lembrar do destino de seus pais que pecaram contra ele lá no deserto, né? Daquela geração que viu todas as maravilhas, mas não entrou em Canaã. Renunciariam às suas perversidades e recordariam de seu nome. Veja que a ideia de recordar de seu nome sempre ela é recorrente, né? Ela é sempre simbólica no sentido de seguir o caminho dele, está atrelado ao nome e ao caráter do verdadeiro Criador, tá? Então veja que isso aqui é como um castigo, que nem eu tinha falado anteriormente, é como um castigo, vamos dizer assim, que um reformatório, né? Uma lição, né, para os filhos, justamente que seria o exílio, né? E esse exílio, a tristeza e o amargor do exílio é que os faria lembrar do porquê que eles estavam lá, em primeiro lugar, né? Dos desvios deles, certo?
e aí os fariam voltar aos caminhos, né? Recordar o nome do Altíssimo e renunciar às perversidades. E então seriam trazidos à Terra Prometida e seriam multiplicados. Ou seja, o Criador mesmo já estava dizendo, também disse pelos outros profetas, né, de que o exílio seria passageiro e depois eles teriam uma nova oportunidade de voltar. Como assim de fato aconteceu, né? Depois de 70 anos, lá pelo decreto de Ciro, né? Quando Ciro tomou a Babilônia. O Altíssimo estabeleceria com o povo uma eterna aliança e jamais seriam expulsos da terra que lhes foi outorgada. É obviamente que aqui não é depois com a volta da Israel física que isso aconteceu e com a construção do segundo templo, né? Sempre que o Criador promete uma aliança, prometendo que estabelecesse uma aliança eterna com o povo, está falando da Israel espiritual, da vinda do Messias, que é o que a gente tem e está em pleno vigor hoje, tá? Aliança eterna com ele depois para habitar pela eternidade, de modo que a gente jamais seria expulso da terra que nos foi concedida, tá? Lembrem da questão da estaca da tenda, né? Que os profetas falaram que as estacas depois da tenda de Jerusalém, da verdadeira Jerusalém, elas jamais seriam retiradas. Ou seja, jamais ela se moveria dali. Ela estaria estabelecida para sempre, certo? Depois aqui no capítulo 3, entre 24 e 28, o profeta cita que a casa do Criador é imensa e é vasta a extensão de seus domínios, se referindo aí aqui o termo não é o templo, tá? Mas a casa do Criador verdadeira, que é a imensidão do Chamaim, né, dos céus. Ele diz que lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Quem são esses aqui? São os Néfilins, tá? Aquela ideia dos gigantes, dos titãs, também dita lá no Gênesis, mas desmembrada principalmente em livros como o livro de Enoque, né? Quando ele diz que lá nasceram, significa que eles procedem de lá, né? Porque os geradores deles são seres que habitavam a vasta extensão dos domínios do Altíssimo, ou seja, são os querubins, né? Os vigias, né? Que as escrituras antigas chamavam de sentinelas, de vigias, né? Os vigias desceram vindo de lá, né? Eles são de lá, né? Da vasta e imensa casa do Criador, o Chamaim, e se corromperam aqui com as filhas dos homens, né? Com as mulheres, né? E geraram esses seres aqui. Mas o Criador não os escolheu, não escolheu esses seres aqui. Na verdade, esses seres foram a imagem da rebeldia, da corrupção, né? Nem lhes mostrou o caminho da sabedoria. Eles pereceram, os famosos gigantes antigos, pereceram por falta de sagacidade e pela própria estultícia. O que é estultícia? Estultícia é o que muitos confundem com inteligência, né? Estultícia é uma espécie de inteligência que ela serve, ou ela é utilizada apenas para o proveito próprio, né? Não é a versão completa e plena do termo inteligência, né? Estultícia tem mais a ver com esperteza. Alguém que é esperto, que tem estultícia, não é exatamente a mesma coisa que alguém ser inteligente. Por exemplo, eles demonstravam muito conhecimento e desenvolviam conhecimento e sabedoria nas coisas terrenas aqui, no manejo de ferramentas, de habilidades, na forma de governar, tá? Tudo isso eles desenvolviam, mas o simples fato de se desviar do caminho do Criador já reflete a falta de inteligência. Então, inteligência é um termo muito mais completo que isso, né? O que eles tinham é estultícia, ou seja, eles tinham sabedoria para o manejo material das coisas, até mexendo com magia, com essas coisas assim, né? O que infelizmente ainda hoje muitos buscam, é o que muitos buscam, né? Buscam estultícia, mas não inteligência, né? Que todo aquele que vira as costas para o Criador não pode ser chamado de inteligente, certo? E é o que a gente vê hoje no nosso meio político muito, né? Quando alguns são chamados de inteligência, mas na verdade eles só são espertos, né? Eles só têm estultícia para enganar as demais pessoas e lucrar com isso e se encontrar em posição de poder, né? Mas isso não significa inteligência, né? Isso significa apenas uma esperteza para se dar bem na vida. É disso que se trata, tá? Estultícia. E veja que eles pereceram exatamente por isso, né?
porque se fossem sábios e inteligentes não pereceriam, mas como eles só eram espertalhões, né, aí não é a mesma coisa, certo? Abre aspas aqui, quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens, né? Quem atravessou o mar para encontrá-la e adquiriu a preço de ouro mais puro, quer dizer, uma referência de que a sabedoria, a verdadeira, né, aquela que é superior à estultícia, ela é comparado ao ouro, né, ao preço de ouro mais puro, né, aquele mesmo que o Messias sugeriu que uma das 7 igrejas do Apocalipse comprasse dele, né. Ele não estava falando de ouro, moeda física, mas ouro é o conhecimento das coisas dele, que é a verdadeira sabedoria, certo? Atravessou o mar para encontrá-la, interessante que resgata a ideia do Messias andando sobre as águas, né, atravessando o mar da Galileia. E escalar o céu a fim de procurar essa sabedoria, alcançá-la e trazer para baixo das nuvens é a figura da Torre de Babel, certo? Que os homens com o braço, com a força do próprio braço, quiseram fazer isso e obviamente que a história vocês já conhecem lá, né? Que o que aconteceu foi que eles não chegaram nem perto do objetivo. A sabedoria são os mandamentos do Altíssimo e a lei que subsiste para todos sempre. Essa é a sabedoria. A sabedoria que é adquirida a preço de ouro é a obediência aos mandamentos do Altíssimo, né? E a lei que subsiste para todos sempre. Lembra que o Messias disse que não vai cair nem sequer uma letra da lei? Pois é, mas acontece que as pessoas só enxergam as alegorias físicas da lei. E essas, sem dúvida nenhuma, já caíram, né? Mas eles desistem ou não querem buscar os verdadeiros entendimentos que estão na lei, né? Ou seja, os significados espirituais que ela tem. Isso é que subsiste para todo sempre, porque nada que é físico pode subsistir para todo sempre, certo? Se a lei que fala lá sobre o sacrifício de cordeiros, por exemplo, né, se ela dependesse do sacrifício do animal cordeiro físico para que ela pudesse ser respeitada, a partir do momento que o animal físico cordeiro ele deixar de existir, a lei se inviabiliza, certo? A lei passa a ser impossível que tu cumpra a lei. Ou seja, uma lei que dependa de elementos físicos, é claro que ela é temporal. Ela não pode subsistir para todo sempre. Por isso que a lei ela traz ensinamentos espirituais. É só com ensinamentos espirituais, ou seja, só uma lei espiritual é que pode subsistir para todo sempre, né? Diferente das leis físicas, certo? A Israel foi revelado o que agrada ao Criador. É a lei, né? Revelado daquele jeito, claro, como uma forma de um tutor, certo? De um aio, que a gente já conversou sobre isso. As cartas de Paulo lá falam bem claro sobre isso, que foi uma revelação assim por baixo de um véu ainda, né? Não numa imagem muito exata assim, mas depois sim ela foi desvelada pela vinda do nosso Salvador ao mundo, certo? E então essa que é a sabedoria, né? São os mandamentos, a lei do Altíssimo, aquilo que foi revelado a Israel, tá? Isso é o que agrada ao Criador. Depois abre aspas para o próprio Criador, né, no capítulo 4, verso 26. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Lembrem de João 10, né? Todos que vieram antes de mim são ladrões. Ladrões são aqueles que roubam, concordam? E salteadores, né? Ou seja, aqueles que assaltam e roubam o rebanho, tá? São os inimigos, os ladrões e salteadores de João 10. Filhos delicados faz referência a José, né? Porque José do Egito, lembra que a gente já conversou também sobre José do Egito ser uma sombra muito interessante do nosso próprio Salvador, né? E ele era delicado de aparência no aspecto de pele, porque por ser mais novo, e ele geralmente quando saía com os irmãos dele a pastorear, ele era mais frágil, vamos dizer assim, né? Ele passava por insolações, enfim, e aí o pai dele, Jacó, optava por proteger ele, né? Vamos dizer assim, que Jacó era o mais mimado, vamos dizer assim, né? O mais querido, de fato, pelo pai, tá? Lembre que a gente conversou um pouco sobre isso, né?
E então a ideia de delicados filhos traz essa ideia de José, né? Depois vindo para dentro do Egito e se tornando governador do Egito, né? Outra aspas aqui no verso 30, coragem, Jerusalém, aquele que te deu um nome te consolará, né? Aqui dizendo sob o consolo do era necessário passar pelo cativeiro, mas que um dia eles voltariam, né? E aqui o profeta está dizendo que o Altíssimo deu o nome a Jerusalém. Deu o nome a Jerusalém, né? Jerusalém eu entendo que se chama Yalhu-Sholeim, né? Yalhu-Sholeim, né, tem a partícula de Yal, assim como Yal-Shoru, Israel, assim como Yal-Hudá, Judá. Todos esses nomes do que apontaria para a casa, né, do Criador, entre aspas, né, a casa de Judá, a tribo de Judá, que é da onde viria o rei, e de onde não se afastaria o cetro da realeza, né, Israel, o povo dele, e a cidade eterna, que é a capital de Israel, Jerusalém, assim como o próprio Messias, o nome do próprio Filho do Altíssimo, né, todos eles têm que ter derivado o nome do Altíssimo, tá? Se, se isso não encaixar, é porque não está errado de acordo com as escrituras, tá? Outra abre aspas, verso 35, porque, do capítulo 4, porque um fogo constante vindo do Criador atingirá a Babilônia e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Gênios maus, a ideia aqui de gênios, eu não sei se vocês sabem, se vocês já pesquisaram a respeito, mas quando a gente tem, aqui atrás ó, tem um outro exemplo disso, tá? Quando ele falou dos famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Esses guerreiros aqui eram chamados de heróis, tá? Esses dois termos que hoje são vistos como elogios no nosso tempo, na nossa sociedade. Herói, quer dizer, quando tu chama alguém de herói, isso é um elogio, isso é positivo, certo? E gênio, quando tu chama alguém de gênio, é um elogio. Às vezes quando a pessoa tem uma certa inteligência, tem uma certa habilidade extraordinária, ela ou uma certa capacidade de percepção de coisas que outros não têm, ela é elogiada entre aspas com esse termo gênio. Mas acontece que esses termos eles têm origem no Oriente Médio antigo, e os dois fazem referência a coisas que são frontalmente rebeldes ao Criador do céu e da terra. Os heróis se referem a esses aqui, que são os famosos gigantes antigos, tá? Os filhos dos anjos caídos, de estatura imensa e almas de guerreiros. Eles eram chamados de heróis por causa disso, porque a valentia e a força que eles tinham era sobre-humana, né? Por isso que nós temos hoje uma coleção de titãs em desenhos animados para crianças, por exemplo, né, que homenageiam aqueles seres que viveram lá atrás. Isso não resta dúvida, basta vocês pesquisar um pouquinho sobre a origem do que se chama hoje de super-heróis, tá? Mas aqui está dito não só por Baruch, mas por todos os outros também, que o Criador não os escolheu, o Criador rejeitou esses heróis aqui. Esses heróis, na verdade, só se comportaram como rebeldes diante das leis do Criador, tá? Se prevalecendo aí e contra a própria raça humana, tá? Querendo destruí-la. E gênios maus aqui é a ideia que até os muçulmanos, né, o Islã, ele preserva esse termo aqui no sentido de gênio, ser espíritos maus, tá? Gênios, lembram da história lá do gênio na garrafa, né? Ou seja, para um gênio estar na lâmpada, na verdade, né, na garrafa, na lâmpada, para um gênio estar na lâmpada, ou seja, para uma figura antropomórfica, né, na forma de um homem, habitar uma lâmpada aquela antiga do Oriente Médio, né, obviamente que ele não pode ser de carne, né, obviamente que a realidade corpórea dele é diferente dessa nossa. Então, o gênio da lâmpada lá, de Aladim, aquela coisa toda, tão homenageado ainda hoje, né? Na verdade, os gênios são espíritos. E a ideia para o Jini, lá dos muçulmanos, é que são espíritos, não necessariamente maus, mas são espíritos em que não se pode confiar. Ou seja, é a língua bifurcada, né? Eles podem falar coisas que são verdade e ao mesmo tempo eles também podem te enganar. Então não são confiáveis, tá? Então pesquisem mais a respeito, tá?
sobre o termo herói, da onde vem essa ideia, e sobre o termo gênio, da onde vem essa ideia, né? Gênios maus são espíritos ruins, tá? E aqui o profeta está dizendo que esses espíritos ruins vão perseguir Babilônia durante muito tempo. Na verdade são moradas, né? A Babilônia é morada desse tipo de espírito aqui, tá? Até hoje. E vai ser até o tempo de sua destruição. Curioso que vai totalmente de encontro, em oposição total ao que hoje a gente é dito por aí, né? Até com certa inocência por pessoas assim, né? Achando que gênio e herói são elogios, na verdade são maldições, tá? Pesquisem mais a respeito. Depois outra abre aspas aqui, profeta: Jerusalém, volta o teu olhar para o Oriente e vê a alegria que te vem do Altíssimo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma das primeiras profecias sobre a vinda do Messias, certo? Lembrem que depois Ezequiel também vai ter essa profecia de que ele entraria pelo portão oriental da cidade, certo? Foi por onde o Messias entrou. Quando o Messias veio, e aí ele até lamentou antes de entrar, né? Ele disse que naquele momento a cidade de Jerusalém física não tinha dimensão do que estava acontecendo aqui. Ela não reconheceria ele naquele momento, tá? Como o que ele verdadeiramente era. Mas mesmo assim ele cumpriu a profecia, entrando pelo oriente da cidade, tá? Pelo portão oriental. Isso aqui está de acordo com a profecia de Ezequiel também, falando do Messias, tá? Porque o Criador, capítulo 5, dispôs que sejam abaixados os montes e enchidos os vales para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sob o seu esplendor. Aqui é sobre sua glória, né? Mas glória a gente sabe também que é um termo corrompido, pagão, né? De adoração à filha de Zeus lá, né? O deus do Olimpo. Depois o profeta exorta o povo sobre os ídolos da Babilônia. Olha, eles estavam indo para a Babilônia, né? Então todos os profetas que habitaram nesse tempo, eles insistiram muito, eles bateram muito nessa tecla, tá? De que o que eles veriam lá é o ápice da idolatria mundial, dentro do reino mais próspero daquela altura lá, e mais poderoso, que é a Babilônia, tá? E só que infelizmente depois a história nos mostrou que eles se deixaram contaminar muito, tá? Pela idolatria e pelos falsos deuses, né? E estão contaminados até hoje, tá? O povo da herança. Ele exorta sobre os ídolos, que são falsos deuses, né? Que não têm vida. Eles não devem ser temidos, mas somente o Altíssimo deve ser adorado. Depois no capítulo seguinte, que é o último capítulo do livro, né? Ele continua ainda, abre aspas, né? Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente ao Criador que devemos adorar, porque o anjo do Criador estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida. Ou seja, o mandamento foi para que, claro que inevitavelmente eles veriam essas aberrações com os olhos, porque eles estavam indo cativos a um povo que era mais poderoso que eles e praticava essas coisas, certo? Mas então eles estavam sendo orientados ao seguinte: a dentro do íntimo do coração deles, né, de maneira nenhuma se corromper com isso, né, saber que é apenas ao Criador que se deve adorar e não aquelas imagens e estátuas, né. E aqui foi dito que o anjo do Criador que acompanha, inclusive ele tem poder para se vingar por meio da própria vida daquele que está ali, né. Veja então que se a gente resistir à idolatria, né, no íntimo do nosso coração, ou seja, no silêncio do nosso coração, o próprio anjo do Altíssimo poderia se vingar dessa idolatria por meio da nossa própria vida. Interessante isso, né? A gente não tem visto isso aí. A gente viu ao longo de histórias da Escritura, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Como aconteceu com o próprio Abraão lá atrás também, como Daniel, né? O profeta Daniel, aconteceu isso. A gente viu exemplos na Escritura, né? Hoje esses exemplos estão mais raros, né? Mas eu entendo que como aqui foi uma palavra posta pelo Criador e portanto ela é eterna, né? Eu entendo que isso ainda está vigente, tá? Talvez estejam chegando dias em que a gente vai poder contemplar isso, tá?
o Criador exercendo vingança contra toda a idolatria por meio de algumas almas aí, tá? Por meio de algumas vidas, ou seja, essas vidas seriam um instrumento de vingança contra essa idolatria. É claro que para que essas vidas sejam usadas como instrumento de vingança, ela tem que dizer no silêncio do seu coração que é somente ao Criador que se deve adorar, né? Ela tem que abrir mão de toda e radicalmente, né, de toda e qualquer idolatria que possa afrontar o Criador, certo? Depois, na altura dos versos 45 a 47, capítulo 6 do profeta Baruque, ele fala sobre os ídolos, né, que não podem ser diferentes do que o quiseram os seus artífices, né? Sim, né? Porque a gente ainda vai continuar falando e falando e falando muito ainda sobre idolatria, que é um exemplo, que é uma peste, né, uma praga recorrente, infelizmente, né, e que está mais abundante como nunca agora nos nossos dias. Por isso que a gente vai ter que sempre voltar nessa tecla aqui. Mas aqui é mais do mesmo, sempre não custa nada relembrar, né? Os ídolos eles não podem ser diferentes do que os fabricantes deles quiseram, né? Quer dizer, se o fabricante quiser fazer ele com uma orelha mais grande, o ídolo passa a ter, né? Se o fabricante quiser pintar ele de roxo, o ídolo passa a ser roxo, né? Ou seja, a forma dele na verdade é apenas o que saiu da cabeça do artífice, né? Aquele que o fabricou. E se esses quem? Os artífices não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Quer dizer, lembre quando a gente conversou sobre o templo de pedra, né? Quando está dito lá que na nova aliança ali nas cartas de Paulo, dizendo que mais honra tem do que a casa aquele que a edificou, quer dizer, se aqui é exatamente a mesma coisa, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Quem é que tem mais honra? O artífice, aquele que fabrica, ou o ídolo que foi fabricado? Não, obviamente o artífice tem mais honra, assim como o construtor de uma alvenaria, como um templo, ele também, os pedreiros, eles também têm mais honra do que o próprio templo que foi construído, porque o templo saiu de alvenaria, saiu das mãos dos pedreiros, e não o contrário. E aqui os ídolos saem das mãos dos artífices, e não o contrário. Portanto, o artífice é maior que o ídolo. Ele tem mais honra, porque o artífice ocupou o papel de criador e os ídolos o papel de coisa criada, de criatura. Assim como os templos, no templo, né, quem ocupou o papel de criadores foram os pedreiros, foram os construtores, né? Quem levantou lá a alvenaria com argamassa, certo? E o templo, propriamente dito, ele ocupou o papel de coisa criada, ou seja, de criatura, portanto ela é inferior. Mas aqui, ó, se os artífices que são tão superiores aos ídolos, tá? Eles mesmos não atingem idade avançada, vocês sabem disso, né? Eles baixam a sepultura, apodrecem e depois viram só pó, só ossos, né? Se isso acontece com eles no passar de algumas poucas décadas, só que não é nada, né? Algumas poucas décadas não é nada, certo? Como então poderia ser diferente esses aqui? Como tu pode sustentar a magnitude de um ídolo, sendo que os que fizeram ele, que portanto são superiores, têm mais honra que eles, né? Eles já baixam a sepultura em poucas décadas e apodrecem, né? Ninguém pode abrir lá a sepultura porque não dá para aguentar o cheiro, o mau cheiro, certo? Da podridão. Né? Então veja que os ídolos têm menos honra que isso ainda, tá? Menos honra que os próprios artífices, tá? O sol, a lua, as estrelas, o relâmpago, o vento, as nuvens e o fogo, todos esses elementos naturais criados pelo Altíssimo por meio do Messias, por meio do Verbo, né? Eles cumprem as ordenanças impostas pelo Criador. E veja que a beleza e o poder dos ídolos não podem igualar-se a essas maravilhas. Quer dizer, qual é o ídolo, qual é a estátua, qual é o Deus, entre aspas, que é invocado por todos esses, ao longo da história da humanidade, que pode se comparar não só à beleza, mas também ao poder do sol, por exemplo. Né? Não é belo quando o dia raia e nasce o sol? Pois é, mas olha o poder que o sol tem. Quer dizer, quem de nós pode chegar sequer perto do sol, né? Sem sofrer dano. Aliás, a gente não precisa se deslocar em direção ao sol. Basta a gente virar os nossos olhos de forma direta para o sol. O que acontece? O poder dele já pode nos cegar
certo? O relâmpago é a mesma coisa, o vento é a mesma coisa. Nós não olhem os furacões, olhem os ciclones, olhem os vendavais, o estrago que eles fazem, né? As nuvens, as tempestades, né? Olha o poder que elas têm, o fogo, não precisa nem dizer, certo? Então, alguém pode comparar, alguns desses ídolos se compara a beleza e o poder com as estrelas, por exemplo. Olha a beleza de um céu estrelado, limpo, né? Olha a beleza da lua, quando a lua está em sua plena aparição, né? Uma lua cheia, por exemplo, no horizonte. Poucas coisas podem ser mais bonitas que isso, certo? E, no entanto, a lua tem poder também, a gente sabe, né? A gente já conversou sobre isso, né? Ela tem poder de influenciar as marés, por exemplo, do mar, né? Qual é o homem que tem poder para isso? Para influenciar o fluxo das águas de um oceano inteiro, né? Então veja que todos esses elementos aqui, ó, tem muito mais poder e muito mais beleza também, né? Porque quando a gente vê um relâmpago se estendendo pelo céu, a gente não pode negar que aquilo é bonito, né? Que é uma paisagem bonita, né? Apesar dela ser ameaçadora e perigosa, sim, porque ela é poderosa também, ela também tem poder, mas é belo, né? É bonito quando a gente vê um relâmpago, um raio se estendendo pelo céu, certo? Então veja que todas essas coisas, elas ultrapassam em muito em beleza e em poder também os ídolos, né? Só que todas essas coisas aqui, nenhuma delas é criadora de nada. Elas também foram coisas criadas por alguém que é superior, certo? Então veja que realmente a diferença na prateleira está muito grande, tá? Por isso que lá no Êxodo 20 o Criador disse para que não tenha, não terão nenhuma outra forma de adoração à divindade diante dele, nenhuma. Porque até as coisas criadas por ele são muito superiores aos ídolos, tá? Eles, né, os ídolos, não têm a faculdade de amaldiçoar os reis nem de abençoá-los. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Lembre que é o Criador, já deixou isso muito claro por meio dos profetas, de que é ele que entrona reis e tira, né? É ele que entrona, ou seja, põe no trono, põe no governo reis e demove, destitui, ou seja, tira do trono, encerra o governo, certo? É ele que faz isso. E olha aqui o profeta Baruque falando no capítulo 6, do verso 65 ao 66, né? Na verdade é o verso 66, né? Aí a gente tem dentro da coletânea romana, da maneira com que os textos foram divididos, que a gente sabe que isso não existe no original, né? Os textos foram escritos de maneira corrida, não tem essa divisão, mas na divisão romana aqui, o livro de Baruque, no capítulo 6, verso 66, ou seja, 666, né? Ele está dizendo que o Criador, os ídolos não têm poder para fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Então ele está deixando inferido que o Criador tem, né? Ou seja, os ídolos não podem ser como o Criador. É o Criador que tem a faculdade de amaldiçoar e abençoar reis, e é o Criador dos céus e da terra que faz com que no céu apareça sinais aos pagãos. Interessante, né? Não é disso agora que a gente tem experimentado nos últimos anos e que foi um assunto que até nos alegrou e nos causou alvoroço, né? Na expectativa de que realmente estamos no fim e de que alguma coisa grande vai acontecer, né? Foi exatamente o sinal para nós, né? Os pagãos, os gentios, o sinal de Apocalipse 12, né? Que aconteceu nas estrelas de maneira literal, né? Isso a gente vai. Eu gostaria de trazer um outro material também sobre isso posteriormente. Mas a ideia da constelação de Virgem, com 12 estrelas na cabeça, né? Que são as 9 estrelas da constelação de Leão, mais as 3 estrelas errantes, que são os planetas, né? Que se alinharam ali naquele momento, simulando como se fosse um parto, né? Com a lua estando aos pés da constelação de Virgem, dessa mulher, né? Então, um sinal ali com o planeta Júpiter que demorou 9 meses, né? Como se fosse simulando mesmo um parto humano, porque ali nós estamos falando de uma mulher dando à luz, um sinal de
estava apontando para isso, certo? Então, se é uma mulher, é uma imagem humana dando à luz, tem que ser 9 meses o prazo, certo? Ou as 40 semanas, né? De 39 a 41 semanas, na verdade, né? Que também é a questão da ideia da gestação humana e da menstruação, a gente já conversou também, né? Anteriormente. Eu peço que, nesses links, assim, eu peço que vocês... Assim, pessoal, como vocês já devem ter percebido, a minha ideia aqui é apenas compartilhar algumas coisas que eu tenho entendido de uma maneira aqui muito simples, tá? Eu não estou produzindo vídeos em termos de imagens, é mais um áudio mesmo, e eu tenho aqui um mapa mental para me guiar durante a conversa, tá? De algum das coisas que eu registro nos meus arquivos aqui, para facilitar e organizar o estudo, tá? Mas vocês podem perceber que eu não tenho interesse nenhum em ter visualizações, tá? Nem likes, nem essas coisas todas que o YouTube a gente sabe que preza. A plataforma ela, ela regula os vídeos por isso, né? Pelo engajamento. Então, vocês sabem como o YouTube funciona e eu também sei eu não tenho, na verdade eu estou um pouco me importando para isso, tá? Para a questão assim de visualizações. Então, eu só peço que quando eu faço esses links assim, eu peço que para vocês entenderem o que eu estou falando e não ficar esse conceito solto, flutuando no ar, eu peço que vocês busquem ali, está no meu canal ali, vocês buscam por esse assunto que eu comentei, tá? O áudio lá que eu comentei sobre isso, que é a questão da a gestação humana e a menstruação. Para que se vocês ainda não viram lá, não escutaram o que eu entendi sobre isso, é bom agora que escutem lá, porque para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? É só por causa disso. Então, quando eu faço esses links assim, é só para que vocês não, para que eu não deixe o assunto sobrando, tá? É por isso que eu falo, e não porque eu quero que remanejar vocês para outros vídeos, para que eu tenha visualizações. Isso não me importa nem um pouco, nem um pouco. O canal aqui, que eu não sei até quando vai durar, ele está desmonetizado e eu não quero saber de nada de anúncio comercial e de monetização, nada. E infelizmente eu vejo as pessoas dentro do sistema que querem trazer mensagens, entre aspas, de Deus, não é? Da Bíblia, entre aspas, né? Todos eles monetizam os vídeos e aparecem propagandas, né? Isso é a prova de que essa doença protestante, a gente pode dizer assim, né? Isso é uma doença protestante, tá? Os protestantes trouxeram isso, né? Essa doença de associar o Criador com dinheiro. Já nos ensinado há 2000 anos atrás que a gente não pode se curvar ao Criador e a Mamon ao mesmo tempo. Quando a gente se curva a Mamon, a gente vira as costas para o Criador. E quando ele delegou os 12, o Messias, nosso Salvador, delegou os 12, e os 12 são muito maiores que eu sou um nada, sou um serra apenas perto dos 12, tá? Quando ele delegou para os 12, ele falou que, olha, de graça vocês receberam, tudo que vocês aprenderam de graça, e agora vocês vão lá, vão espalhar de graça vocês vão dar. Não pode ter dinheiro na partilha das coisas do Criador, tá? Espero que vocês tenham percebido isso, tá? Eu já estou quase no centésimo vídeo, centésimo áudio botando aqui. Eu nem trato como vídeo, eu trato como áudio, tá? Eu estou quase no centésimo aqui e pela primeira vez eu estou falando isso abertamente, tá? Eu espero que vocês tenham percebido isso, tá? Eu só gostaria de compartilhar as coisas com vocês, mas assim, o número de visualização, isso aí eu não quero saber disso aí. Né? Eu só ficaria feliz se alguma coisa dessas coisas que eu tenho dito servisse para alimentar, para nutrir o entendimento de vocês, né? Se nutrir uma sementinha que seja, já me dou por satisfeito, tá? Bom, então veja que o Criador tem poder para fazer aparecer sinais no céu aos gentios. E um dos principais exemplos foi isso que aconteceu agora, né? O sinal de Apocalipse 12 nas estrelas, no céu físico, no dia 23 de setembro de 2017. Depois, encerrando o livro, né, no verso 71 do último capítulo, abre aspas, né, pela púrpura e pela escarlate que sobre eles se desgastam, eles quem? Os ídolos, né? Que estavam lá da Babilônia e em todos os povos pagãos da terra, sobre eles se desgastam, pode-se reconhecer que não são deuses. Acabarão por ser devorados no juízo, né, e se tornarão desonra para a sua nação. Quer dizer,
A, a nação que confia nos ídolos será envergonhada e humilhada pelo Criador, assim como o Egito foi, né? Porque as 10 pragas do Egito, né? Talvez alguns ainda não estudaram isso, não perceberam isso, né? Não apreenderam esse entendimento, mas as 10 pragas não foram só aflições contra o povo, tá? Elas foram tapas na cara do próprio Criador contra divindades que o Egito adorava, como o rio Nilo, como alguns outros demônios lá que eles adoravam, e por fim o próprio faraó, porque o faraó, a exemplo também dos imperadores gregos e depois dos imperadores romanos, eles se proclamavam uma própria divindade viva na terra. O faraó até como uma espécie de reencarnação do deus Sol, né, que era outro deus também que eles adoravam, tá? O Ra, deus Ra, não é isso? Que na verdade é adorado até hoje, tá? Então, dentro do Egito também, mas obviamente que o Egito, a gente tem que entender hoje o que o Egito espiritual significa, né? E então isso é recorrente, é o que aconteceu com o Egito também. Até eu pretendo conversar um pouco sobre isso, sobre a questão das 10 pragas do Egito, e o como ela e sobre quem que elas estavam, além do povo, né, sobre quem que elas estavam definitivamente servindo como humilhação, né? É sobre os falsos deuses lá que os egípcios adoravam, né? Então, de certa forma, aquilo ali também foi um tapa de luva do próprio Criador na cara deles, tá? Do verdadeiro, né? Então, e aqui ele grifou pela púrpura e pela escarlate, né? Ou seja, púrpura e escarlate é vestimenta de ídolos mortos, né? Ou seja, a púrpura e a escarlate, essas cores, elas servem para cobrir, para adornar a idolatria. Bom, a besta lá vestida de púrpura e escarlate, você já sabe no que se trata, né? Já é um termo bastante conhecido e bastante comentado aí, na, principalmente quem estuda sobre o Apocalipse, né? Nós temos aí a Mater Ecclesia, a mãe de todas as abominações, vestida de púrpura e escarlate, literalmente, né? A púrpura, a oficial dos bispos, a escarlata, a cor oficial dos cardeais, né? E depois, abre aspas, melhor é a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Encerrando o livro desse jeito, né? Confusão aqui é o que? É Babilônia, certo? Mais uma vez ele está apontando para a Babilônia, a figura usada por João também lá no Apocalipse, né? Púrpura escarlate, que veste as idolatrias. E aqui ele está falando da Babilônia literal, porque aqui a altura dele era justamente do exílio da casa de Judá na própria Babilônia, a Babilônia física mesmo, literal, tá? E ele usou aqui o termo confusão, que a gente sabe que vem de Babel no hebraico, que é confusão, né? O termo Babilônia significa confusão, né? Babel significa isso, né? Que é o que deu, no caso, a alcunha que foi dada à torre lá, a torre da confusão. Por isso que recebeu esse nome, porque naquela torre que eles tentaram construir para atingir o topo dos céus, o Altíssimo impôs uma confusão de línguas neles, né? De modo que eles já não se entendiam um ao outro. E aí a construção, a continuidade daquele empreendimento ruiu, né? Ele foi por água abaixo. Então veja que o homem honesto que não tem ídolos, ele vai estar isento dessa confusão. O que traz confusão à terra são os ídolos, pessoal. É a Babilônia, tá? Que eu espero que ela esteja muito próxima de ser derrubada, né? De uma vez por todas. Então essas são as ideias gerais aí do livro de Baruque, que é um profeta que alguns, principalmente os que vieram do meio protestante, não conhecem, né? Por estar ser aqueles livros a mais que estão na Bíblia Católica, mas que também traz as mesmas mensagens de sempre do Criador em concordância total com os demais profetas também.